Eu creio que eu já tenha tocado nesse assunto alguns anos atrás. Esse canal aqui tem anos e às vezes eu repito o assunto mesmo porque é muito vídeo, é muita coisa e algumas coisas precisam ser relembradas. E eu tenho uma coisa, cara, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é usar esse canal, esse meio de comunicação, de sentar num lugar tranquilo, ouvir o som dos pássaros, assistir ali o pôr do sol e desabafar com a câmera sobre algumas coisas que estão acontecendo comigo ou que estão acontecendo ao meu redor, que eu possa observar de perto. E nos últimos tempos aconteceu uma coisa que eu pude observar muito de perto, não foi diretamente comigo, mas pude observar que é esse negócio aí do título mesmo, né? Deixa eu só ver o que eu anotei aqui para mim não falar errado. Que metade das pessoas deseja o seu mal, metade das pessoas tem uma certa inveja de você e não torce para que você cresça. E eu tô falando daquelas pessoas, eu não tô falando aqui das 500 mil pessoas que me seguem lá no Instagram, dos 800 mil pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. Eu tô falando das pessoas próximas, eu tô falando de família, eu tô falando de amigos próximos, colegas de trabalho, de repente até relacionamento, eu tô falando disso, e isso é extremamente frustrante. E falo isso assim, ó, porque pragmatismo, ser pragmático e ter um individualismo positivo na vida é um pré-requisito, é difícil que a gente construa isso, é difícil que as pessoas aceitem que precisem ter isso na vida. Então a gente vive a nossa vida sempre se preocupando com o que as outras pessoas vão pensar, em ajudar as outras pessoas, em ser julgado pelas outras pessoas, em ser bom com as outras pessoas, ser bom demais com as outras pessoas. Até o dia que acontece uma coisa difícil, eu vou dar um exemplo, que é bem semelhante ao que eu estou observando de muito perto, e não é comigo que está acontecendo, mas eu estou observando de perto, é o falecimento de um familiar, e esse familiar ele deixa uma herança, por exemplo. E o cadáver nem esfriou, e os filhos e netos eles já estão brigando pela herança. E nesse momento, quando o cachorro morde o osso e você vai lá e faz alguns movimentos, você percebe quem verdadeiramente aquela pessoa é. Até onde essa pessoa iria por dinheiro, até onde ela prejudicaria a outra por dinheiro. Aí tu percebe o quão individualistas as pessoas são. E tudo bem, eu faço conteúdo aqui há muitos anos sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano, e tu também me acompanha há muitos anos. Nós dois sabemos que o ser humano é individualista e, de certa forma, nós temos que ser também, não ao ponto de prejudicar os outros, mas só para saber que as outras pessoas podem tentar nos manipular, podem tentar nos fazer algum mal, e que a gente tem que cuidar da nossa vida, literalmente, cuidar da nossa vida. É uma frase besta, mas nós temos que cuidar da nossa vida antes de cuidar da vida dos outros e não deixar com que ninguém cuide da nossa vida, não no sentido de fofoca ou dar pitaco na nossa vida, mas no sentido de querer ser carregado nas costas por outra pessoa, né? No sentido de desenvolvermos autonomia na nossa vida, né? Só que aí tu percebe que as outras pessoas, elas são tão ruins, elas podem ser tão ruins que não só elas cuidam somente da vida delas, mas como elas estão dispostas a prejudicar as outras para que elas ganhem alguma migalha, né? E aí tu percebe que no jogo geral, no panorama geral, o quanto a gente pode sair prejudicado é desproporcional ao quão pouco a outra pessoa ganha, é quase como se fosse prejudicar de graça. Confesso que isso não aconteceu comigo ainda, mas eu já meio que vivo blindado a isso para que eu entenda que as pessoas elas vão muito longe para um pouquinho de poder, um pouquinho de dinheiro, e é muito fácil para que as pessoas se corrompam por causa disso, se corrompam por causa de poder, dinheiro, essas coisas, e elas não pensariam, a maioria delas, né? Eu sei que não são todas, por isso que eu coloquei 50% aqui no título, ainda sendo muito otimista com isso, a maioria das pessoas não mediria esforços para te prejudicar, não mediria, assim, não teria nenhum juízo de valor na hora de fazer alguma coisa que poderia te prejudicar. É por isso que esse assunto ele é tão relevante, né? Elas te prejudicariam e não ligariam se isso fosse fazer um grande mal para ti. E a gente sabe que os principais cancelamentos, né? Eu uso essa palavra só para dizer que alguém vai te olhar errado, vai te olhar torto, vai te prejudicar. Eles sempre vêm de dentro, eles sempre vêm de próximo, de pessoas próximas. A primeira pessoa a desacreditar em ti geralmente está dentro da tua casa, né? Geralmente é a pessoa mais próxima a ti. É a primeira que vai desacreditar. É a primeira que vai te frear. É a primeira que vai te olhar errado
se tu estiver tendo algum sucesso na vida. É família, ou de repente não é tua família, mas é a família da tua mulher, né? Algum agregado do teu marido, se tu for mulher, alguma coisa assim, sabe? Sempre é com essas pessoas, é exatamente essas pessoas que a gente tem que ficar de olho bem aberto, mas olho bem aberto mesmo, para que a gente fique 100% blindado e, se necessário, tivermos que agir sem coração com essas pessoas, que assim a gente o faça e cuide somente da nossa vida. E a gente também tá esquecendo o real significado de ser homem, né? Que é tu cuidar de si e da tua esposa, da tua família, sem se preocupar com o resto. Deixa um Ecopinito aqui. Não teve um momento na nossa história em que a gente se sentiu tão perdido. Todo mundo hoje se sente perdido. Em algum momento da vida, tu para e cai numa crise existencial e pensa: que porra eu tô fazendo da minha vida? Eu não tenho motivos para levantar da cama. Eu me sinto perdido. Eu não sei porque estou fazendo o que faço. Ou talvez tu não chegou nessa fase adulta e simplesmente se sente perdido porque o mundo te apresenta milhares de informações, milhares de caminhos e tu não sabe qual decisão tomar, não sabe para onde ir. Te falta um propósito ou te falta uma vida proposital. Foi a experiência, uma das coisas que mais mudaram minha vida, bastante elaborada. Acabou de sair na escola Alpha Life, uma escola de desenvolvimento pessoal, um curso sobre propósito. Como encontrar o caminho da sua vida, com nenhum clichêzinho de desenvolvimento pessoal ou de coisas espirituais. É um negócio direto e reto que vai trazer clareza para a tua vida. Clica aqui embaixo para assinar.